Fala galera, tudo bem? Eu sou Danilo Lang, sou o fundador da Cannabis Empregos. Bem-vindos, bem-vindas ao Cannabis Empregos Podcast. Hoje o nosso episódio é com a Maria, CEO e cofundadora da Caia. Maria, muito obrigado pela sua presença, valeu demais. Imagina, Dan, é um prazer estar aqui com você. Eu falo que o Danilo é membro honorário da Caia e eu estou muito orgulhosa de estar aqui. Valeu, a gente vai falar muito sobre a Maria, sobre a Caia, mas antes vamos dar alguns recados aí, principalmente sobre os nossos patrocinadores. Então quero agradecer aí a essas marcas que fazem acontecer também o podcast. Temos a Expo Cannabis Brasil, o maior evento sobre cannabis do Brasil. Temos também o portal de notícias Smoke Buddies, trazendo notícias aí sobre o mercado da cannabis no Brasil e no mundo. E também a Caia, nossa patrocinadora, Maria, que sua fonte aí de informação, dados, pesquisa aí para o mercado da cannabis. Se você também quer aparecer ao longo dos nossos episódios, manda uma mensagem para mim, com certeza a gente vai ter um papo bem legal e você vai ver como aparecer também nos episódios. Sobre o Cannabis Empregos Podcast, nós falamos com profissionais e personalidades do mercado da cannabis, quem está à frente de empresas, projetos e equipes aqui, nesse caso a Maria, CEO aqui da Caia. São conversas informais que a gente vai até a casa das empresas para entender aí o dia a dia e como tudo começou. São episódios quinzenais, então fica de olho aqui no YouTube e também os cortes aí nas nossas redes sociais. Se você não conhece a Cannabis Empregos, nós somos a primeira empresa de site de vagas para o mercado da cannabis desde 2021, com mais de 10 mil profissionais e 200 empresas cadastradas. Uma delas é a Caia, fazendo aí a divulgação de vagas. E se você também quer fazer essa divulgação, entre em contato, com certeza aí você vai divulgar bastante coisa e você vai ver todo o hub aí que a Cannabis Empregos é para RHs e líderes aí do mercado da cannabis e também para profissionais. Chega de recado, agora o foco aqui é total na Maria e na Caia. Maria, por favor, se apresenta a Caia pra gente. Tem muita gente que te conhece, mas, por favor, é sempre bom ter essa introdução. Bom, pessoal, prazer. Eu sou a Maria Eugênia, na verdade. Eu uso pouco Eugênia, às vezes, porque eu acho que meu nome fica muito grande. Eu sou formada em Relações Internacionais e a gente abriu a Caia, eu e o Thiago, meu sócio, de uma demanda muito simples, numa conversa de bar. Então, pergunta, às vezes, como começar. Já vou deixar um spoiler aqui, o bar é um ótimo lugar, não tô zoando, mas assim, às vezes para dar um estalo de ideia, qualquer lugar é lugar. E foi muito quando a gente um dia falou assim, nossa, mas isso aqui que a gente tava discutindo, que a gente falou, ficam falando que é um mercado grande, mas será mesmo? Aí ele falou, vamos fazer uma regra de 3, quanto custa um óleo? Eu falei, sei lá, ele joga no Google. A gente jogou no Google e não tinha essa informação. Aí tá, bom, vamos chutar aqui um valor de óleo, quantos pacientes tem mais ou menos hoje? Não sei. Joga no Google. Não tinha essa informação. A gente falou, meu Deus, quem vai pôr dinheiro num mercado cheio de insegurança, com risco jurídico, se não souber o básico para fazer uma regra de 3? A gente falou, para tudo, vai todo mundo vender óleo de CBD. É a primeira coisa que acontece em qualquer mercado que começa a se regulamentar. Vamos fazer diferente, vamos dar base para quem quer vender isso. Então a Caia é uma empresa de inteligência de mercado, o que não quer dizer nada como palavra sozinha, mas basicamente ela está aqui para apoiar empresários e empreendedores e executivos a trabalharem com mais segurança no mercado que hoje em dia tem bastante instabilidade. Muito bom, adorei. E antes da Caia, você teve toda uma trajetória profissional, eu sei que você teve uma trajetória na área de vendas, comercial. Conta um pouco pra gente como é que foi chegar até o mercado da cannabis. Bom, eu sou formada em Relações Internacionais, que nem eu falei. Eu não quero desanimar quem eventualmente esteja nessa formação, pelo amor de Deus, então coloquem aqui num contexto que eu vou falar. Eu brinco que eu fiz um hobby de faculdade, tá? Porque eu nunca trabalhei com relações internacionais, gente. Eu nunca trabalhei com Comex, eu nunca trabalhei numa agência do governo, nunca trabalhei com nada. Então, o que relações internacionais foi maravilhoso para mim? Para me dar base, para bater papo com qualquer um. E eu acabei que eu sou filha de duas pessoas que falam muito bem, e desde criança eu falo com adulto, velho, jovem, não importa o assunto, eu consigo tocar uma conversa. E a vida inteira todo mundo falava, gente, você tem que vender. Você precisa vender, porque não é todo mundo que se insere em qualquer papo assim, que consegue, né, ter essa fluidez. E eu acabei ficando um pouco com isso na minha cabeça, só que a minha mãe é vendedora de loja de roupa.
E você falava vendas para mim, eu tinha um pequeno preconceito. Até que me ofereceram o meu primeiro emprego da vida, que era ser vendedora de uma associação que era a Câmara Brasil-Alemanha. Nada mais é do que uma associação de empresas onde se fomenta o comércio entre dois países. Então, quase todas as empresas alemãs acabam sendo associadas e a gente ganhava comissão de acordo com o tamanho do faturamento da empresa. Então, a Siemens é uma empresa alemã, tá, gente? Uma pessoa da minha equipe fechou. Cara, era salário maior do que 12 meses do que eu ganhava de salário de estagiário, era comissão de uma venda dessa. Aí eu me animei, porque eu falei, opa, peraí, você ganha um fixo e você tem a chance de ganhar um extra, isso me motivou muito. E aí eu percebi que eu era uma pessoa motivada por meta, recompensa, chegar em algum lugar, ter um ponto de partida, um ponto final. E aí você vai se conhecendo com o passar do tempo. Então eu passei primeiro pela Câmara Brasil-Alemanha, aí fui para uma agência de turismo, alguns anos. Aí eu fui contratada pela P&G, passei 7 anos na P&G. Dentro da P&G foi onde eu mais me desenvolvi como profissional, porque foi a chance que eu tive de tanto fazer venda básica, entrar no Sonda e negociar caixas de fralda Pampers, quanto depois ir para a marca Pampers e desenvolver estratégia comercial de Pampers. Então foi muito interessante, porque a gente pensa em área comercial, a gente pensa no vendedor mais cru, né, sim. que é o de roupa, o vendedor ali do dia a dia, só que a área comercial é muito, muito grande, então eu acabei me apaixonando, e aí eu cheguei no mercado da cannabis totalmente sem querer, nessa conversa com meu sócio, que também era da P&G, e hoje eu aqui dentro sou a CEO, acabei cuidando de financeiro por uma facilidade com números, do marketing, porque não tinha outra pessoa, não, tô brincando, eu adoro, e o marketing conversa muito com o comercial, mas o meu queridinho acaba realmente sendo aí os clientes e fazer essa gestão do dia a dia, porque eu acho que quem gosta de criar relacionamento não é todo mundo que consegue, não é tão simples assim, então se você eventualmente sente que você é bom nisso, eu falo, mantenha essa habilidade no bolso, porque ela vai vir a te servir muito. Adorei, e você passou por vários setores. O quanto que você acha que isso contribui, essas visões diferentes, hoje para o mercado da cannabis? Nossa, gente, assim, muito, tá? É muito legal essa sua pergunta, inclusive. Eu acabei de sair de uma ligação com um cliente onde a gente estava falando de gôndola. Eu sou uma pessoa viciada em gôndola. Para quem não sabe, gôndola é prateleira de mercado. Eu não consigo entrar num supermercado e ver Pantene bagunçado. Eu não sei o que acontece comigo. Me dá, eu preciso arrumar. Eu quero sair arrumando, puxa para frente, deixa organizado. Por quê? Porque tinha uma estratégia muito clara para aquela prateleira estar organizada daquele jeito. Se eu não tivesse trabalhado numa empresa tão grande quanto a P&G, que tinha esses estudos de neurociência do consumidor, eu jamais teria entendido isso. E aí, nessa mesma conversa, a gente começou a falar de posicionamento. Que eu tava falando, nossa, mas será que essa cor vai chamar atenção na gôndola? Achei esse begezinho um pouco... Tipo, olha como são as outras marcas do setor. Eu até posso abrir aqui, a gente tava falando de piteira e seda. Que, cara, todo mundo usa verde, amarelo, rosa, é tudo gritante. E o cliente me mostrando tons pastéis. Eu falei, meu Deus! Só que daí ele virou e falou assim, então, mas e o meu posicionamento que é esse, esse e esse? E aí eu entrei pra fase não de pensar na gôndola de Pampers, mas quando eu tava na estratégia, onde eu não tava nem aí pra quem arrumava a gôndola, porque eu queria vender mais. E eu descobria que o verde mais claro era 10 vezes mais barato que o verde mais escuro. E aí você tem um jogo. E aí eu comecei a falar, então calma, que posicionamento é esse? Então será que na gôndola você tem que entrar com o produto solto? Será que é o display, que é a caixinha onde vem os produtos, a gente não pode mexer nela para ela chamar mais atenção? Olha que loucura. Um cliente, uma ligação, se eu não tivesse passado dentro da mesma empresa por 2 ou 3 áreas comerciais diferentes, eu não teria conhecimento suficiente para dar os conselhos que eu dei e ter a visão de mercado que eu tive com ele nessa ligação. Então, acho essencial, quanto mais área você passar, melhor. E eu falo que até hoje uma das coisas que mais me ensinou foi ter trabalhado numa agência de turismo que era da minha família, porque eu odiei cada segundo e foi maravilhoso para aprender o que eu nunca mais faria na minha vida. E, gente, isso não é uma crítica não, tá? É porque é gente viajando, dá problema na viagem, e aquilo ia me afligindo, que eu falava, meu Deus, eu tô acabando com a lua de mel de uma pessoa. Então é muito importante passar por coisas para você saber o que você não gosta.
tal qual saber o que você é bom, saber o que você não é bom ou onde estão suas limitações, te ajuda a se frustrar menos e frustrar menos para quem está pedindo emprego também. Incrível. E essa conversa de bar com o seu sócio, com o Thiago, para fundar a Caia, como é que foi isso? Assim, eu entendo que vocês viram esse gap, né, essa necessidade, essa falta de informação. Mas como foi esse início no mercado da cannabis, ao mesmo tempo que não tinha informação, responsável por dar informação ao mercado? Tá. A Caia é fundada a partir dessa conversa. Só que antes disso, eu e o Thiago, a gente estudou esse mercado e a gente se propôs a fazer voluntariado. Eu tive um blog, Thiago pesquisava por conta, escrevia. É muito difícil você só surgir em algo. Então, assim, eu já tinha ido em 3 Expo Cannabis no Uruguai nas minhas férias. Então, o que eu fui lá? Eu fui conhecer. Na época tinha uma menina que fazia viagem para o Uruguai, tá? Que era a Larissa, que é hoje em dia a CEO da Expo Cannabis, que está aqui patrocinando esse nosso episódio. Larissa, obrigada. Porque em 2015 a Larissa me acolheu. Porque eu falei assim: oi, eu sou uma executiva, eu amo maconha, eu queria ir para a Expo Cannabis Uruguai, eu não conheço ninguém, eu não sei como ir, eu não sei como compro ingresso, eu não sei fazer nada. Eu vi que sua agência leva pessoas. Eu queria saber quanto custa. E eu me enfiei num grupo sem conhecer ninguém. Gente, acho que foi uma das coisas mais corajosas que eu já fiz até hoje, tá? Porque eu passei muita vergonha. E eu fui dormir num hostel com um monte de gente que era ativista desse mercado. Descobri as mães canábicas que estavam pela luta do medicinal. Tenho uma irmã autista. Senti que eu tinha um lugarzinho para talvez ajudar minha irmã e participar disso de alguma forma, pelo meu privilégio, por falar inglês, por falar espanhol. Então, primeiro eu fui fazer network. E aí isso também permitiu a conversa de bar. Porque será que sem esse networking todo que a gente fez, sem todo esse estudo que a gente teve que fazer, a gente teria chegado no bar com essa ideia? Ou, se a gente tivesse tido essa ideia, a gente ia saber aplicar ela? Porque, cara, a gente saiu do bar e foi para casa sentar no sofá e a gente passou quase um mês, ele no emprego dele, eu no meu emprego, se encontrando à noite, criando uma PPT, que era o que seria um business plan, porque a gente não tinha dinheiro próprio e a gente precisava captar. A gente precisava de investidor, senão a Caia não podia começar, porque a gente não tinha dinheiro nosso. Então, a gente não podia só criar uma empresa. A gente tinha que criar uma ideia atrativa, porque investidor é diferente de executivo, hein? Ele tem que ser sexy para o investidor, senão não faz muito sentido. Então, esse foi o início no mercado e a gente teve muita sorte que a gente... Sorte não, vou dar um ponto aqui. A gente teve bastante humildade nesse aspecto para não chegar chegando. A gente primeiro fez um primeiro relatório, depois a gente fez outro relatório, aí o Danilo sabe, no começo a gente soltava um relatório a cada 3 meses, aí a gente quase ficou com o cabelo todo branco de fazer isso, aí a gente decidiu começar a fazer o anuário, porque não tinha marca suficiente para patrocinar um relatório a cada 3 meses, mas elas achavam interessante um único material anual que compilasse tudo. O Danilo estava em toda essa fase, ele viu. Acho que também grande parte do sucesso de um empreendedor é a resiliência e a capacidade de adaptação rápida. Vocês vão ler 1000 livros de startup que vão falar isso, e aí o dia que der ruim, você vai perceber que é verdade, porque você vai falar, agora eu tenho que mudar. E você tem que mudar assim. E você tem que convencer uma empresa inteira que você convenceu que aquilo era a melhor coisa, de que agora ela não é mais, e é por isso que a gente está mudando. Então são várias etapas, mas é assim, é a melhor experiência da vida para quem gosta. E daí pode ser que dê certo ou não, e aí tem que ser pela jornada que você faz isso e não por um resultado final, porque quem empreende para necessariamente ganhar dinheiro vai se frustrar e vai sair do empreendedorismo relativamente rápido, porque são poucos que criam a RD Station, e mesmo a RD Station passou 3, 4 anos com o povo de São Paulo, que foi morar em Florianópolis, porque era mais barato para fundar uma empresa de tecnologia, porque aqui em São Paulo eles não teriam conseguido fazer isso. E eu tô falando de uma empresa que hoje em dia é unicórnio, vale $1 bilhão. Isso é muito legal, porque eu entendo 2 pontos daqui, né? É importante ter um plano de negócios, mas ele vai mudar e você tem que se adaptar rápido. E se você quer empreender, não necessariamente você já precisa entrar no mercado da cannabis agora. Vai num evento, vai num segundo evento, vai no terceiro evento, faz network, entende, né? Para saber aonde que você está pisando, né? Exatamente. E conheça pessoas. Troca ideia.
Já chegou gente pra mim e falou assim, você já me deu esse conselho, mas eu sou tímido. Aí dá vontade de você falar, e você acha que eu queria me jogar num hostel com ninguém? Quase morri de vergonha, eu queria me entrar dentro do casulo, mas eu ia fazer o quê? Como é que eu ia pro Uruguai sozinha, menina? Nunca tinha feito. Falei, eu tenho que ir de algum jeito, eu fui desse. Então, eu acho que você também tem que se virar um pouco, sabe? Sair da zona de conforto. Porque se eu ficasse na minha zona de conforto, gente, sendo bem sincero, eu tinha feito uma marca de cosmético, talvez. Era a coisa que eu mais conhecia, era cosméticos. Jamais medicamento. Não tinha medicamento na P&G, eu nunca tinha trabalhado na área da saúde. Então eu precisei parar tudo também e entender do que eu estava falando. Então é também saber que você vai ter que se virar um pouco nos 30. E quem quer entrar no mercado da cannabis hoje, seja empreendendo ou trabalhando para uma empresa, como que você enxerga o cenário atual hoje da cannabis no Brasil, tanto medicinal quanto recreativo dentro dos termos da lei hoje? Olha, eu acho que eu vou separar, tá? Eu vou separar em 3, porque primeiro, cannabis é uma porcaria de palavra, porque ela significa muita coisa e aí fica todo mundo doido, tá? Então assim, a gente tem o mercado medicinal. Se você é profissional da saúde, ou tem acesso a algum fornecedor internacional, ou você é farmacêutico, vai pedir emprego em alguém. Vai bater esse ano R$ 1 bilhão esse mercado. É muito dinheiro, é a Ipera jogando, é a Axê. Alguém contou hoje pra mim, pro Thiago, não sei o que da Axê, e a gente ficou, cara, é verdade, é a Axê. Axê, tipo assim, quem nunca passou pela fábrica deles aqui em São Paulo é um quarteirão inteiro de muro. Então, assim, é muito chocante. Tem muito lugar, tá muito grande. É daqui para explodir mais, sendo que pegar essa fase agora, você vai pegar a fase mais difícil, que é onde está altamente regulamentado. Ainda é tratado como Rivotril e Ritalina, e a tendência e deixa eu só fazer um parênteses, eu não tô falando que deveria ser ou não deveria ser, porque aqui, sem julgamento de valor, mas ainda é um medicamento controlado, que precisa, gente, precisa de receita, aquela que tem 3 vias, sabe, do papel carbono. Eu não sei vocês, mas eu nunca entrei numa farmácia com uma receita dessa, graças a Deus. Né? Só de você pegar uma receita dessa já fica, meu Deus, o que eu tô tomando? Então, assim, ainda está muito regulamentado, a ideia é que isso vá diminuindo a barra. Cânhamo, espera para ver o que vai acontecer no Brasil. Hoje, tá? Então, eu vou falar que a gente tá gravando isso quase junho de 2025, estamos na viradinha do mês. Esperem para ver o que vai acontecer. Entrar em cânhamo hoje e importar uma estopa de fibra da China é uma loucura, porque vai ser pagar caríssimo em importação, e pode ser que a gente consiga estopa de fibra daqui a pouco aqui no país, ou vai buscar no Paraguai, porque podem liberar daqui a pouco. Então, assim, hoje cânhamo ainda está num momento bem intermediário, que eu, se fosse um empresário, não poria dinheiro nisso, a não ser que você seja tenha muito dinheiro e terras, e queira começar a preparar suas terras para um dia cultivar cânhamo. Aí é da hora, aí vale a pena contratar uma consultoria como a Caia ou tantas outras, que vão te falar quais seriam as documentações que você precisaria começar a se organizar e coisas. Muita gente acha que vai plantar 1 hectare de cânhamo. Aí outro dia a gente recebeu o Cassiano Gomes aqui da Abrace, falou que a Abrace inteira, com 54 mil pacientes, tem 20 espaços, cada um de, se eu não me engano, era 50 por 20 metros. Ou seja, gente, isso dá 1.000 metros quadrados, e ele tem 20 desses, ele tem 20 mil metros quadrados, só que ele faz 3 por vez. Ou seja, é pouco espaço, tá? Porque 20 mil metros quadrados são 2 hectares para você ir rotacionando. E, gente, a maior associação de cannabis do país. Se eles dão conta com isso, ninguém vai precisar de 2 hectares inteiros, 4 ciclos por ano, tá? Então, cuidado também com essas estimativas muito doidas, porque a gente já ouviu umas coisas aqui que a gente fica, não, gente, nem tão pouco, nem tanto, né? Não precisa de um Mato Grosso de cannabis, porque não tem essa demanda ainda. Por fim, o mercado recreativo é onde eu entendo que é mais... Agora vai ficar contraditório isso. É onde tem mais oportunidade. Por quê? É um mercado que está longe de ser regulamentado ainda, então você ainda não tem como ganhar dinheiro vendendo maconha, só que é o singular maior mercado de dinheiro, gente. Em todos os países do mundo, a gente pode falar de medicamento, a gente pode falar de fibra para industrial, só que é a mesma coisa que querer competir com quem vende cerveja. Difícil, veja, os donos da Ambev estão lá junto com os banqueiros na lista dos bilionários.
Droga ainda é, e qualquer tipo de droga, veja, medicamento entra nessa conta, ainda é muito apelativo. É uma sociedade que está cansada de viver sem ajuda. Então, ou é de remédio, ou é de álcool, ou é de outras drogas. Faz parte da vida, e o consumo de maconha, eu nunca ouvi ninguém falar que não fuma maconha porque a lei não deixa. Então, só falta regulamentar. E o mercado recreativo de acessórios está ganhando muito dinheiro. Essa é a verdade. Porque você está vendendo papel para fumar tabaco. Todo mundo fuma tabaco num país do palheiro, que inclusive volta. A gente sai de um país que em 2006 começa a diminuir muito as taxas de consumo de tabaco por conta da lei. E aí agora com o vape palheiro, volta a subir. Hoje me mostraram um estudo que 1 a cada 4 jovens fuma vape de nicotina. Então, assim, na verdade está pior do que a taxa de gente que fumava cigarro antigamente, se você for falar. E aí vape não está regulamentado, Maria. Não, mas e tudo em volta do vape? Tudo isso está regulamentado. Barra de entrada baixíssima, fornecedores da China, custo baixíssimo, você não precisa importar containers e containers. Então, o Danilo vai ter vários materiais, a Caia tem também, mas escutem as entrevistas de Jarrão, Renato da Aleda, Fabrício da Bembolado. Começa-se com um sonho, um grupinho de pessoas interessadas, faz um produto e põe esse um produto no mercado. Investimento baixo para começar, é uma questão de criar nome, criar branding, isso é muito mais simples do que você protocolar um medicamento na Anvisa, tá, gente? Mas assim, dá para ter todo um emprego, ter toda uma vida e fazer isso no paralelo. Então, na minha opinião, ali está o maior. E aí eu deixei para o fim, serviços, né, meu povo? Gente que não gosta de vender serviço, eu vou falar, que mercado... Cara, você é marqueteiro, vai vender um projeto. Antes de qualquer coisa, não sai abrindo uma marca. Vai vender um projeto para alguma marca. Dá de graça um projeto de branding para uma marca que está nascendo. Vai testar. Porque esse mercado é muito carente de gente especializada no seu próprio nicho. Eu e o Danilo, a gente tinha essa conversa diariamente. Sim. Que é a pessoa que é maconheira pedindo para uma vaga de marketing sem nunca ter feito nada de marketing. E aí você fala, mas eu não quero um maconheiro, eu quero um bom de marketing. Se for maconheiro, perfeito, porque já vai entender do que eu falo. Mas eu prefiro treinar alguém em maconha do que treinar alguém em saber mexer no Photoshop. Então, isso para mim é o estágio, assim, falei de várias coisas, né? Perfeito, tô adorando. Mas, assim, eu acho que aqui fica um geralzão, porque também é muito ruim ampliar a palavra cannabis e achar que você falar cannabis vai, né, vai resolver tudo. Incrível, é importante falar, a Maria é uma das pessoas mais experientes do mercado que eu conheço, e é incrível isso, assim, você que está vendo, assistindo a gente, né, ouvindo, você está tendo, na real, dicas valiosíssimas, tanto para você trabalhar no mercado, empreender e evitar alguns erros, né, que com dicas assim as pessoas evitam, ou pelo menos entendem que o erro está lá e que em algum momento vai chegar nesse buraco, né. Vamos fechar um pouco esse assunto, né? Foi um pouco tenso, mas necessário, para falar de uma coisa muito legal, né? A Caia, recentemente, a Caia está no 5º ano de vida, né? E passou por um baita reformulação de marca, imagem, teve um reposicionamento grande aí, ficou sensacional, então parabéns para todo mundo. E o que motivou essa mudança? E principalmente, não só o que motivou, mas o que essa mudança representa para a Caia? Eu acho que isso tem um pouco a ver com o desapego que eu falo que a gente precisa praticar no mercado da cannabis. Eu e o Thiago, a gente entrou com uma ideia muito fixa na cabeça. E a Caia foi crescendo para além da nossa ideia inicial. Essa é a verdade. Eu não sei se a gente tinha uma noção do que era ter 13, 15 colaboradores como a gente tem hoje. É muita gente boa. E aí você vai fazer o quê? Você vai ignorar a pessoa que você mesmo contratou porque ela era boa naquilo e ela tá te falando uma coisa nova? Danilo vivia dando aula pra gente, falando, gente, mas isso aqui tinha que fazer isso. Nossa, a Caia tinha que fazer um evento. Nossa, ia ser tão legal se a gente tivesse, se a gente falava, Deus me livre fazer evento, das que eu já briguei com o Danilo, que ele dava, eu falava, nossa, o Danilo não tem nada a ver com a gente, não sei o quê. Porque o empreendedor, ele tem esse... Gente, é muito duro tirar uma ideia do papel, né? Muito. Então, assim, você começa a ver sua ideia indo por um outro caminho, você fica tipo, volta aqui, vem cá, deixa eu pegar a minha ideia. Primeira coisa, pratiquem o desapego. Tá? Neste mercado, sua maior chance de sucesso é você estar aberto a novas possibilidades. Foi isso que aconteceu com a Caia. A Caia não foi feita uma empresa para ser um canal de comunicação e sem querer se tornou, tá?
Eu acho que eu amo nosso Instagram, eu amo nosso blog, mas esse nunca foi o foco. Era o extra que a gente fazia para ter o relatório, para ter os dashboards. Mas virou uma coisa sozinha. Tem gente que ama ouvir nosso podcast. Tem gente que já veio me falar que já escutou todos os episódios, que eu falei, meu Deus, eu não sei nem se eu escutei todos os episódios, eu tô lá em todos. Aí a Kaia Mind ela ficou muito focada em falar com todos os públicos. Tem muita gente que fala, nossa, eu acho brilhante que vocês conseguem falar de haxixe ice e depois dica para médicos prescritores e ter uma comunicação em cima disso. E aí a gente achava isso muito difícil. A pessoa estava achando brilhante o que a gente estava fazendo e a gente interno do marketing estava tipo, olha esses 2 posts, um colados no outro, quem entende? É muita coisa, é um público muito diverso. E aí foi quando a gente percebeu, na verdade, tá, que a Kaia Mind tinha virado um lugar de informação, que conseguia pegar o que a gente lá atrás tinha falado que a gente ia fazer, que era traduzir dado em informação. Porque nós, pessoas do dia a dia, não lemos dados, nós lemos informações. O que é 3? 3 é uma célula do Excel com 3. Quais são as outras células em volta? Isso é um numeral? Isso é uma fase de projeto? Então, o dado é uma coisa muito simples, muito solta. Transformar esse dado em conhecimento é o que traz a riqueza. Então, essa é a Kaia Mind. Ela precisava falar com todo mundo. E antes ela não falava com todo mundo. A gente falou, a gente precisa de um braço de business. Porque a gente nasceu para falar com o empresário. O empresário não fala linguagem de haxixe ice, gente. Desculpa. Nós, público final, e eu também sou público final e sou empresária, e leio newsletter de empresária e blog de pessoa física, o empresário, quando ele está na cadeira do empresário, ele precisa de uma coisa, um PDF. Ele precisa de um Excel. Ele precisa de um dashboard. Ele não vai ler um blog. Não dá tempo de ler um texto de 1.600 palavras. No máximo, gente, já joga no ChatGPT. E aí ele resume. Então a gente fez a Kaia Bis, que é o nosso braço de negócios. É onde a gente vende consultoria, é onde a gente tem os nossos dashboards, é onde a gente vende cota de anuário. O anuário sai na Kaia Mind, porque o anuário é feito para o público final. Mas quem paga são os empresários. E eles precisam de um projeto de Media Kit que precisa ter racional para empresário. E por fim veio o Kaia Doc. O Kaia Doc é nosso bebê mais recente. É um filho parido durante 2 anos. Ele já mudou de cara e formato 20 vezes, porque a nossa primeira ideia, a Anvisa ia derrubar a gente em 2 minutos. E aí a gente ficou muito chateado. A gente tinha feito um monte de coisa para não dar certo, mas olha aí o desapego. E aí a mudança de posicionamento com o Kaia Doc foi: a gente precisa treinar melhor os nossos prescritores. É um mercado que está crescendo, mas a gente não faz nada sem o prescritor, sem o dentista, sem o médico, sem o pesquisador. O Kaia Doc é uma plataforma para profissionais da saúde. A comunicação é muito mais séria, a gente é muito mais baseado em evidência, a gente tem uma, tava falando agora com os meus, a gente na Kaia Mind vamos por 4 exclamações, é no Kaia Doc que a gente põe uma só, entendeu? Então foi isso, e acho que a mudança de posicionamento foi mostrar que a gente é um núcleo, e não só uma empresa. A gente acabou se tornando um núcleo, porque somos múltiplos, a gente teve muito orgulho disso na Kaia desde sempre, mas a gente tem que assumir as bombas nas nossas próprias decisões. Vocês querem um time múltiplo, que dá opinião, que vocês dão liberdade para ele dar opinião? Vai vir ideia boa, isso vai mexer na sua ideia inicial e vai mudar a tua empresa e eventualmente você vai precisar se reposicionar. Mas eu amo o time da Kaia, eu amo o que a gente construiu em termos de cultura e eu prefiro agregar uma ideia nova do que ficar pegada na minha ideia inicial e do Thiago, e eu acho que ele diria a mesma coisa. Excelente, adorei. E a próxima pergunta aqui é totalmente relacionada a isso que você falou, né? Que quais foram os seus maiores aprendizados, e são ainda, né? Como líder no mercado da cannabis? Você já falou vários: resiliência, se adaptar, ter a visão do todo, a gestão do time. Conta um pouco o que mudou, né? E qual é a sua visão de liderança hoje? Respira fundo. Não é por mal isso, mas é porque eu sou uma pessoa bem ansiosa e que gosta de ter a resposta pronta. E acho que esse é o meu pior defeito e é onde eu tento mais me adaptar, porque eu acho que esse é o maior aprendizado que a liderança me trouxe. Respira, tenta escutar o que está sendo falado. Acho que, coitado, vou usar o Danilo de novo. Pode usar.
Já teve coisas que eu relembrei, que eu dei um não pro Danilo, que eu falei, se tivesse esperado mais 10 minutos que ele ia falar, talvez não tivesse dado esse não tão de bate-pronto. E me custou isso. Eu fui agregar a ideia dele anos depois, mas demorou para eu aceitar. Mas era por uma trava minha. Tentar tirar essas travas, cara, é onde vai fazer você brilhar. Porque eu me considero uma pessoa jovem, só que eu já tenho uma pessoa 10 anos mais nova que eu na empresa. E essa pessoa é brilhante. Brilhante. E aí eu vou fazer o quê? Não vou aderir à ideia de uma pessoa brilhante que eu contratei. Só porque eu sou 10 anos mais velha e não tô acostumada com aquilo. Respira, ouve, processa 2 dias depois da sua decisão. Acho que a não ser que seja uma coisa muito urgente, que você precisa decidir, e aí vai com a tua intuição, que no fim a tua intuição vai fazer você deitar a sua cabeça tranquila no travesseiro, e, putz, não dormir tranquilo mata qualquer empreendedor. Respira, leva para casa e volta depois de 2 dias. Se eu pudesse, hoje, eu mesma teria me dado esse conselho, eu acho que eu teria tirado algumas pedras do meu caminho lá de trás. Incrível, ótimas dicas. E falando um pouco sobre os produtos da Caia, são produtos incríveis que ajudam uma empresa de ponta a ponta, né? Tanto uma pequena, tanto aquela que nem nasceu ainda, né? E aquela que já tá voando, quer expandir, assim, são vários produtos, tanto para o medicinal, marcas para o recreativo. Conta um pouco para a gente essas soluções, como que a Caia ajuda esse ecossistema, desde médicos, entender dashboards, os painéis, enfim. Conta um pouco para a gente que os produtos são demais. Eu vou tentar dar uma resumida para não falar todos, porque senão eu vou terminar esse episódio aqui, nesta pergunta. A primeira coisa eu falei, né, que a gente precisa ser adaptável. Então, muitos desses produtos que eu vou falar aqui, eles não são fechadinhos desse jeito que eu vou falar, mas vou para dar o exemplo, tá? Acho que a coisa que a Caia começa fazendo é o que hoje a gente chama de consultoria e lá atrás chamava de pesquisa. Não é a mesma coisa. Mas esse é um mercado ainda muito inicial para a gente ter tanto nome para tanto serviço, tá? Então, esta prestação de serviço 1 a 1, tete a tete, eu e Thiago entramos numa reunião, eu, Thiago e Lucas, que é o chefe de dados, entramos, ou trazemos alguém, isso é o básico que a gente faz, tá, gente? Qualquer um que liga pra gente pode contratar um pacote de horas, mandar uma lista de dúvidas e a gente monta uma PPT para responder suas dúvidas. Todas que não sejam de regulatório, pois não somos advogados de regulatório. Não é que a gente não quer, gente, é perigoso. Tem ex-funcionário da Anvisa para te dar essa consultoria. Eu te recomendo nomes. Não vem me pedir para isso e não passa para ninguém que não seja ex-servidor público ou advogado de regulatório, que a gente já viu muito cliente gastando muito dinheiro em consultoria que não tinha nada a ver com a realidade. Depois tem que voltar e contratar outra para fazer toda a readequação documental. Esse é o meu primeiro ponto. Você sabe o que você vai fazer? Aí agora a Caia te dá número para embasar seu business plan. Então essa é a parte que a gente vende, conjuntos de dados sem recorrência, que é o que a gente está chamando de Caia Board Pocket, porque a gente tem o Caia Board, mas o Caia Board é mensal com um contrato mínimo de 1 ano. Você já tem que estar faturando, né, para bancar 1 ano de contratação num negócio. Então a gente fez o Caia Board Pocket, que é assim: Maria, eu quero abrir uma empresa assim, eu vou me posicionar assado, eu vou ter estes produtos, eu quero contratar dados dos meus concorrentes e do mercado como um todo, porque eu quero fazer uma projeção. Primeiro ano eu vou vender tanto, segundo ano eu vou vender tanto, porque eu preciso negociar com a minha fábrica. Isso para o medicinal. Mas, por exemplo, para o mercado recreativo que a gente falou, a gente também faz isso para marca de seda e piteira, gente. Então, assim, vai lançar uma seda, a que preço? Que cor de embalagem? Você sabe o que existe no mercado? São dúvidas comuns e que é legal você responder antes, tá? Porque se mais alguém lançar mais uma seda preta, eu garanto uma coisa, nenhuma tabacaria vai listar, porque tem 40 sedas pretas já no mercado, gente. Não tem condição nenhuma. Então, esse é o nosso segundo serviço. O terceiro é o Caia Board recorrente. Quando você já tem uma marca, você já está faturando, você contrata um dashboard recorrente com dados do seu mercado. Marcas de cannabis medicinal, a gente tem share da 660, lista de médicos prescritores, análise de preço de produto, um monte de coisa. Para recreativo, a gente tem essas mesmas coisas. Para o mercado recreativo, legal. Isso é bem importante da gente falar. E aí, falando aqui um pouco do nosso último serviço, digamos assim, a última ponta do serviço, que são as nossas entregas de mídia e visibilidade.
como crescer sua marca, como se posicionar como uma marca séria, como se mostrar para o mercado que você existe. Compre uma cota do anuário da Caia. Tem 2 e você pode se posicionar. Tem cota de R$900 a 27 mil. Ou seja, não dá para dizer que não encaixa aí nos orçamentos. Você já põe sua carinha, você começa, né, entrar em qualquer evento é muito mais caro que isso. Então você já começa a mostrar que você existe. Por exemplo, eu vou falar agora de um serviço que não é meu, mas é o serviço do Danilo. Cara, a Caia não abre mais vaga no LinkedIn. Não abre. Só na Cannabis Empregos. Cara, eu só recebo currículo bom. E assim, os que não são bons eu descarto e não chamo a pessoa para entrevista, tá tudo bem, faz parte, né? Vagas.com, na época que existia, que acho que não existe mais, era a mesma coisa. Então, assim, é a mesma coisa de posicionamento. Você não abrir a vaga lá, significa que vai chegar gente um dia para você no evento, mas poxa, como você tinha essas vagas abertas e eu não vi? Porque não tem como a pessoa estar no LinkedIn de todas as marcas, principalmente de uma que está nascendo. Então, tá no anuário, fazer as contratações nos lugares certos, participar dos eventos. Você não precisa entrar com o maior stand do evento. Esteja lá, vai fazer networking no primeiro ano. No segundo, você pega um standzinho pequeno se você achar que faz sentido. Ou contrata uma cota de patrocínio de congresso, se for, né, com o médico que você quer falar. Acha o seu jeito. Mas se posiciona. E com a Caia, a gente tem essa questão de posicionamento, tanto dos nossos serviços de mídia, você pode contratar um podcast com a Caia, individual. Ou você pode realmente entrar para o anuário e ter um pacote. Acho que esses são os principais. A gente tem curso, a gente tem várias outras micro coisas, mas num geral seria isso. Incrível, a gente já vai falar mais uma vez sobre o Caiadoc, mas antes disso, eu não me seguro, né? Então, assim, é importante reforçar para as marcas a importância, né, o poder que tem o Caiaboard, né? Porque, assim, uma marca que está no medicinal, né? Vou dar esse exemplo aqui, mas esse exemplo é também para o mercado recreativo. Ela vai saber tudo, né? Ela vai saber os preços dos produtos, aonde tem mais saída, qual é a patologia. Ou seja, uma marca que está entrando no mercado que não tem essas informações, ela está muito mais suscetível a errar do que uma marca que tem o Caiaboard, né? E aí a outra ponta, também não me segurando, é a base de médicos que vocês entregam, porque, poxa, eu lancei uma marca, mas e aí, como é que eu vou até o mercado? O mercado é o médico, né? E uma vez que a Caia entrega essa base, entrega todo esse cenário do mercado, você complementa muito mais o seu plano de negócio, né? Exatamente. Até arrisco dizer que você usa essas informações também para o seu plano de negócio, né? Gente, assim, ó, medicinal agora falando, tá? Mas pode valer para recreativo. Quem não sabe quanto custa um representante, contrate seu primeiro representante e tome um susto. Não é a Caia, tá? Eu venho da P&G e a P&G pagava muito mais caro na Nielsen do que para alguns funcionários. Por quê? Porque você economiza com funcionário pagando uma base de dados. E funcionário é uma das coisas mais caras que tem dentro de uma empresa. Então, assim, num geral, e acho que o Danilo sabe quanto representante é uma das vagas que mais aparece, as marcas gastam primeiro contratando 30 representantes, e os representantes passam 3 meses montando a carteira de médico deles. 3 meses em casa. Dá a carteira e contrata 2. Resolveu o problema. Então, isso que o Danilo falou é precioso. E na nossa opinião, gente, vocês têm que lembrar que a gente vem de empresas grandes, Danilo também. Não quer dizer que é ruim vir de empresas pequenas, mas empresa grande te ensina estrutura e processo. E o dia que você descobre que processo funciona, a vida fica tão mais fácil para todo mundo. Para revisar fica mais fácil, para criar fica mais fácil, para implementar fica mais fácil. Então parece besteira, mas um pouquinho de burocracia, usar a base de dados, fazer as coisas com calma, fazer um business plan bem feito, tudo isso vai te dar uma paz mental em 6 meses a 1 ano que vocês não têm nem noção. E o Caiadoc? O Caiadoc tem ganhado bastante visibilidade. Como ele surgiu, né? Você já falou que as ideias mudam ao longo dos anos, meses, mas não só como ele surgiu, mas principalmente qual que é o papel para a comunidade médica? A gente começou a ficar muito bravo, gente, eu não vou mentir aqui, quando um médico ligou pra gente e falou, eu tava testando uma IA de uma empresa, não vou falar aqui nomes e nem nada muito detalhado, porque a ideia aqui não é criticar ninguém. E eu percebi que não importava as variações que eu punha de paciente, sempre me recomendavam o mesmo produto. E aí eu comecei a perceber que me recomendava essa marca, porque era a marca que deixava mais percentual para o marketplace.
e não necessariamente a marca que era melhor para o meu paciente. Não sou moralista, tá? Putz, grila, é saúde, né? Aí fica duro. A gente sabe que na saúde a galera também compra prescrição, mas tá errado. Quando eu penso na minha família, eu tomo cannabis, minha avó de 89 anos toma cannabis, minha irmã toma cannabis. E cada uma de nós toma um tipo de cannabis. Se os meus médicos, né, os médicos que se passaram para as 3 mulheres, estivessem usando essa IA, nós 3 tomaríamos a mesma coisa. Muito provavelmente eu não tomaria e nem minha irmã. Só minha avó tomaria, porque minha avó ela tem uma condição médica que a quantidade que ela precisa é tão grande que para ela sentir uma alteração é muito difícil. Não é coisa de 2, 3 gotas, não é variação de lote. Já minha irmã é autista, tem interação medicamentosa, então não ia dar certo. E eu não consigo tomar óleo de CBD. Então o médico ia me dar essa prescrição, eu não ia aderir ao tratamento, ia sair. Então o Kayadoc surgiu para tirar essa dúvida dos médicos. É uma plataforma que tem todos os produtos do mercado cadastrados. Eu não vendo produto. Então você pode ir lá, comparar 2 deles, abrir o COA, decidir se você acha que aquela é o melhor produto para o seu paciente e você prescreve ele. Então vou falar que foi um pouco afrontoso da nossa parte, que a gente quis dar liberdade para o médico meio forçadamente, independente do que as marcas estão vendendo, porque tem coisa boa em todas as pontas do mercado. A gente tem associação com um produto, não é brincadeira que a associação salva a vida, tá? Eu conheço casos que se a associação não tivesse tido aquele óleo rico em THC para pôr na mão daquele paciente em menos de 24 horas, aquele paciente tinha 2 dias de vida. Então, um dia ele esperou o produto e o outro dia ele estava bem e faleceu tendo 1 dia de qualidade de vida. Na farmácia não tem produto assim, porque todos os produtos são altos em CBD. E CBD, você tem que tomar uma garrafa para sentir um efeito quando você tem uma condição mais séria. E o 660 é importado, demora semanas para chegar. Ou seja, dá para excluir as associações? Não dá. Dá para excluir a farmácia? Não dá. Dá para excluir a importação? Não dá. Então, no fim, quem tem que decidir isso é o médico sabendo a condição do paciente, a urgência, o contexto. E foi para isso que o Kayadoc surgiu, para tirar essa dúvida. É uma plataforma gratuita, então é só entrar e se cadastrar. É só para médicos e dentistas. Ai, Maria, mas fisioterapeuta pode prescrever? Não pode. Ai, mas o conselho liberou. Mas a Anvisa não. Então, não pode. Ai, mas não pode. Você pode prescrever Ritalina? Não pode. Então é a mesma coisa. Aí a dúvida agora é como a gente vai incluir todos os profissionais da saúde dentro da plataforma, mesmo que elas não possam prescrever. Porque senão a Anvisa derruba a gente e fala que a gente está fazendo propaganda de medicamento. E não pode. Então, eu tô já falando isso, porque a gente, na feira, agora, que teve, a gente tomava broncas, como se fosse eu a Anvisa, que tô falando que o fisioterapeuta não pode. Aí a mesma coisa veterinário. Ai, mas o mapa autorizou, mas só produto da farmácia. Ai, mas na farmácia não tem tal coisa que é o que o cachorrinho precisa. Eu sei, a gente tá 10 anos lutando. Calma, tem mais 3, 4 anos de luta braba antes da gente começar a só ajeitar e melhorar. Tem 3, 4 anos ainda de muita suadeira, explicar para muita gente, e ano que vem tem eleição e a gente não tem como saber o que vai acontecer com esse mercado. Então, minha dica do Respira vem para esse mercado também, e para quem é profissional da saúde e quer começar a prescrever, no Kayadoc você aprende, é de graça e não está atrelado a nenhuma marca. Adorei, olha a dica aí, galera, entra pro Kayadoc. E você já comentou um pouco, mas a Kaya tem ganhado bastante espaço em frentes institucionais e em políticas públicas, né? Recentemente vocês estiveram até em Brasília, foi incrível. E qual que é o papel da Kaya, né? Eu sei que é grande, mas explica para a galera qual que é o papel nessas articulações e como a Kaya tem ajudado, como é que eu posso falar, personalidades e políticos nesse tema. Olha, eu vou ter que começar falando que todo empreendedor vai viver uma coisa muito doida, que é descobrir o que te move. O que movia eu e meu sócio era a possibilidade de ter um pezinho em algo que a gente sentisse que mudasse um todo muito grande. Não é que eu não quero ganhar dinheiro, não é que eu não quero fazer anuário, mas assim, o dia que a gente leu o nosso nome num projeto de lei, a gente chorava como se a gente fosse criança. Recentemente saiu o plano de ação do Ministério da Saúde com a Anvisa,
E a Caia é citada, a gente quase infartou. Porque assim, putz, aí eu encontrei o cara do Ministério da Saúde no evento, ele me chama de Maria. É um sonho fazer parte disso. Não tem objetivo financeiro ainda. Talvez um dia a gente possa até, não nego, um contrato com o governo, alô, governo. Mas é por acreditar. Eu acho que eu ouvi hoje um dentista, a gente estava na Assembleia Legislativa de São Paulo, e tinha um dentista muito famoso que tem aquela turma do bem. Ele falou, olha, no meu consultório já atende mais de 6 mil pessoas. Na ONG eu já atendi 84 mil. Ele dá de graça tratamento bucal. É muito forte quando é algo que mexe com você. Você acha energia de um lugar diferente, você acha toda empresa que puder contribuir com algo que vai para além do seu negócio, para além do seu bem pessoal. Eu acho que é a mesma coisa que fazer algum tipo de voluntariado, tá, gente? Ou, né, quem doou cesta numa época de chuvas, você não tá fazendo por você, ninguém tá sabendo o que você tá fazendo, você não precisa postar. É algo grande que mexe interno, e eu falo que se todo empresário buscasse isso, fica mais fácil na hora do dia a dia, dos sapos que você engole e tal, porque você sente que você tá tendo um papel maior e aí cada um precisa achar o seu. Então a Caia tá muito nesse movimento, e eu, na verdade, sou formada em Relações Internacionais, adoro esse tema, mas agradeço ao meu time, que é principalmente o Thiago, o Lucas Bicalho e o Lucas Goulart, que são aí os caras que mais puxam isso, que mais se envolvem. Cara, os Lucas que eu comentei agora entram em todo vídeo de Alesp, acompanham toda a discussão política, toda a articulação, ajudam, são nominados pelo Caio França ali na hora e tem um agradecimento, porque eles estão lá em todas as coisas. Então é muito bom ver que não só a liderança está pensando nisso, mas o time tem a mesma motivação. Muito bom, parabéns, vida longa em Brasília. Muito obrigada. Agora me fala um pouco, o que muda na abordagem de negócios quando o público são empresas e não consumidores finais, né? A gente está vendendo um serviço, óbvio, você pode vender um serviço para o público final, mas o que muda para a venda de uma empresa? Não é... Eu vou trazer um exemplo aqui, que são as prateleiras, né? Você tem um produto numa loja, você entra lá, pega o produto e compra. Um serviço não é assim, tem todo um namoro, tem todo... vários almoços, várias reuniões, muda, desmuda. E um produto não, eu tenho uma xícara, a xícara assim, é dessa cor, ou você leva dessa ou você leva da outra cor. Como que é vender para empresa no mercado da cannabis? Mais sério do que você imagina. Com certeza. Muita gente acha que a gente vende produto, que nem o Danilo falou. O Danilo, cara, ele deu as melhores dicas. Agora, quando ele estava explicando, ele foi dando as melhores dicas sem querer. Paciência, porque são várias reuniões, você não fecha um negócio de primeira. Relacionamento, levar para almoço, é porque isso, gente, ó, besteiras à parte, mas, cara, na P&G, eu fiquei 5 anos com a conta do Sonda, porque eu conheci o dono do Sonda um dia, tomando café no Conjunto Nacional. Eu não sabia que ele era o dono do Sonda. Ele não sabia que eu era vendedora da P&G. Não sei por quê. A gente começou a conversar, eu fui educada, comecei a trocar uma ideia ali, e do nada a gente subiu junto no elevador, e a gente parou no mesmo andar, eu entrei para a esquerda, ele entrou para a direita, eu fui para a sala de espera, esperar a compradora da época me atender, ele virou para a direita, que tinha liderança. Cheguei na frente do meu computador e falei, nossa, acho que eu conheci alguém que trabalha aqui no Sonda, deve ser grande, assim. É o dono do Sonda, de todos os supermercados, para quem não sabe, eu tô falando tipo de um Carrefour de São Paulo, tá? Bem menor, mas é um supermercado de estilo grande. E eu fiquei tipo, e cara, minha vida profissional mudou. Mas foi o quê? Educação. Aí eu comecei a fazer o quê? Percebi que aquele era um contato forte para eu ter o dono do lugar. Eu fui descobrir quem eram os filhos dele. Eu fui descobrir que ele era viciado no Santos. Eu detesto futebol. Eu fui entender até a saída, a treta do Neymar na saída do Santos. Porque papo, falei, algum homem da minha vida me explica isso aqui? Vender para empresas é achar a maneira de fazer o negócio ser fechado com aquele executivo. Não necessariamente porque você está vendendo uma coisa boa para a empresa, o executivo entende o benefício. Então você tem que mostrar qual que é o benefício para ele. E aí aqui sim, isso é uma coisa que eu aprendi a minha vida inteira do comercial, dou essa dica para quem nunca ouviu. Comercial, vendas são duas coisas, tá? Rapport é saber
A pessoa está indo para trás, a pessoa está indo para frente, linguagem corporal, como se colocar e não falar de característica, e sim de benefícios. Enquanto você estiver falando de benefícios, você está agregando valor. Característico que é bom para você é nada para o outro. Faz esses ajustes, isso vai te dar uma forcinha na hora de vender. E aí, anotou? Se não anotou, volta o vídeo e escuta de novo. Agora, mais dicas, você já deu várias dicas legais, mas para quem está empreendendo hoje no mercado da cannabis, né? Claro que são várias vias, né? Mas quais são os maiores desafios que você, assim, uma conversa de elevador, do primeiro ao terceiro andar, o que você falaria? Decidir em qual nicho você vai atuar em todos não dá certo, saber como se posicionar frente a tanta concorrência. Gente, é um mercado que todo mundo ama, tem muito mais maconheiro do que vocês imaginam, e mais, muita gente que, independente de fumar maconha, é entusiasta da maconha. E aí, cara, é muita gente muito boa. E para mim, o terceiro, que é saber navegar com essa paciência que você precisa ter para empreender num mercado que não é que tá no X3 da velocidade do YouTube, tá no X15 e é tudo para ontem e querem mudar a regulamentação agora e tá todo mundo faz 10 anos que eu tô brigando e você chega num negócio que tá na pilha, mas não anda nessa mesma pilha que as pessoas. Então, essa calma de empreender que você precisa ter para não errar, com essa pilha que vão te colocar, todo mundo, que o mercado é meio assim, é um pouco dúbio. Então, saber achar este equilíbrio é bem interessante. Isso que você falou foi bem legal, porque a galera tá no X15 e a via ainda não tá pavimentada. Esse é o lance, né? E aí a gente vai aprendendo a cada dia, muda o planejamento. Então, isso que você falou é incrível por isso. A via não está pavimentada, que é justamente a próxima pergunta. O quanto que você se entusiasma pensando no setor nos próximos 5 anos? A gente está em 2025, né? Então, em 2030. Cara, outro dia me perguntaram uma coisa que não é a mesma coisa, mas eu vou responder com a pergunta que me fizeram, porque responde a nossa. Alguém me falou assim, se te oferecessem X mil, você venderia a Caia? Eu falei, você tá doido, né? Eu fiz a Caia a gente fez a Caia para durar 30 anos. Então, assim, cannabis é muito legal. Gente, quem já como eu vendeu fralda, vender isso aqui é um sonho, tá? Não sei se vai dar certo. Mas é um sonho conquistado. As pessoas são mais legais, é um mercado tortuoso, mas assim, eu fico muito empolgada. Primeiro porque eu quero que dê muito certo. Eu realmente acho que a gente tá perdendo tempo não cobrando imposto sobre quem fuma maconha, tá? Independente de moralismo agora, de novo, quem não fuma porque não pode. Então não é melhor cobrar imposto e reinvestir isso em educação e saúde? Eu não sei vocês, mas me ensinaram na escola que se você usasse droga, você virava aquela modelo que foi parar na Cracolândia, lembra da matéria da Veja, que ela tá bem magra, e aí tem a foto dela antes e depois como modelo e depois como usuária de crack. Caída essa visão. Eu não tô sendo favorável a drogas, mas a gente sabe que isso não é verdade. Então, quanto esse demônio, essa coisa horrorosa da maconha, das drogas funcionando, não funciona. Então, acho que eu tô muito empolgada porque eu acho que quando eu falo de cannabis, eu penso em saúde pública, em economia, em política. E aí, hoje em dia, eu entendo por que eu fiz relações internacionais. Porque eu não sabia qual outra formação ia me permitir falar de tanto assunto tão diferente. Eu detesto. Então, cannabis caiu como uma luva. E o mundo da cannabis muda bastante, né? Assim, há 5 anos se falava no plantio de cânhamo, mas não era algo totalmente concreto, né? E hoje já está se materializando um pouco, né? Setembro tá aí, gente. Eu realmente acho que em setembro, por mais que a gente não vá já ter toda a regrinha para pôr a planta no chão, em setembro a gente tem as definições que, de novo, há 10, 15 anos estamos esperando. Que a gente esteja com as primeiras plantas em 2026, 2027. Putz, que sonho! Teve país que demorou 15 anos. A gente tá rápido demais versus outros países. Então isso aí vai ser muito, muito, muito foda de se ver e eu não tenho vontade nenhuma de ter uma fazenda, tá, gente? Então podem me convidar para visitar as fazendas de vocês, que eu vou feliz. Tava no meu perfil do LinkedIn até outro dia, fotógrafa canabista. Porque assim, é a coisa que eu mais gosto de fotografar, ou estrela ou planta de maconha. E falando em liderança no mercado da cannabis, é um desafio liderar em qualquer mercado, a gente sabe disso.
E no mercado da cannabis, nós vemos mulheres na liderança, mas nós vemos poucas mulheres na liderança, tanto dentro de empresas quanto à frente de negócios, né, sendo as fundadoras, CEOs, né, igual você. Qual que é o recado que você dá para as mulheres especificamente que querem empreender nesse mercado? Se proteja. No fim, nenhuma mulher quer passar por uma situação de risco em ambiente nenhum. No mercado da cannabis não é diferente. Então, tal qual. Se você estivesse dentro de um ambiente corporativo, eu falaria se proteja. Dentro do mercado da cannabis, se proteja. Pensa com quem você está fazendo negócio, saiba em quais lugares você está entrando, se imponha, não... e aqui não é se proteja de segurança, meu Deus, alguém vai te abordar. Proteja você, sua personalidade, suas crenças. A gente ainda é mulher e ainda querem descreditar a gente muito. Então, se proteger, garantir que, de novo, gente, deitar a cabeça tranquila no travesseiro é a melhor coisa que você faz por você. Porque se der alguma coisa errada, se você sofrer algum machismo, se você foi profissional, se você tratou aquela pessoa com educação e mesmo assim você sofreu uma situação de machismo, não é sua culpa, nunca vai ser sua culpa. Mas você agora tem a tranquilidade de saber que você fez tudo o que você podia fazer para não passar por aquilo, e aí você pode tentar se tirar dessa situação. Troca de sócio, troca de funcionário, não frequenta mais aquele ambiente. É um mundo de homens, o mundo canábico, tá? Então, quando eu falo se proteja, é porque eu mesma tenho mais conexão com as mulheres desse mercado, porque eu sinto que não tem muito espaço para mim. Na minha própria empresa, durante muito tempo, tinha uma outra menina, às vezes duas, e a gente ficava tipo, gente, abraça aqui, porque somos só nós. Então, é difícil achar bons profissionais. Hoje a Caia tem uma equidade entre gêneros, e eu não só achei que a gente fosse chegar nisso tão cedo, para ser sincera, porque não era tão fácil achar profissionais. Eu vou falar uma coisa que vai se conectar com a próxima pergunta, mas não me recordo o ano, a gente está em 2025, talvez 23 ou 24, o Fórum Econômico Mundial fez uma pesquisa sobre liderança, e ele falava que as empresas que mais têm mulheres na liderança são aquelas que já eram representadas por mulheres, ou seja, né, se a sua empresa não tem mulher na liderança, esquece, né, as chances de ter alguma é mínima. E aí, essa próxima pergunta é: quais são as barreiras que você vê hoje no mercado da cannabis que dificultam a gente ter mais mulheres na liderança? E, gente, assim, tem muita mulher na liderança, mas, assim, muito menos do que deveria. Mercado medicinal tem menos, tá, gente? Então agora eu vou fazer uma crítica ao recreativo, inclusive aos meus clientes, que eu amo muito, e sabem dessa minha crítica porque eu faço na cara deles. É muito duro ainda chegar nas feiras e ver a maneira como as promotoras estão vestidas. É um descaso. A primeira experiência que eu tive no mercado da cannabis foi quando eu fui morar na Espanha. Eu pedi um emprego num coffee shop, eu fui aceita, e eu saí no primeiro dia, porque a primeira coisa que eles me deram foi o meu uniforme, e o meu uniforme não era condizente com a vaga de garçonete que eu ia ter, e era porque eu era brasileira e mulher, porque nenhuma outra pessoa da empresa tinha que usar uniforme, muito menos um uniforme voltado para mostrar o meu corpo. Isso mata! Que mulher que é isso? Sério, se alguém me falar que eu tenho que pôr uma pessoa vestida num evento de macacão, todo justo, e que ela tem que ter um determinado biotipo de corpo, porque o macacão valoriza aquilo, acabou meu tesão. Não vou nem na feira, muito menos contratar essa pessoa. Sabe qual a chance disso? E se todos os meus outros concorrentes estiverem fazendo aquilo, como que eu vou naquela feira sem fazer aquilo? Isso é muito ruim. O mercado de carros, por exemplo, é um mercado onde isso é típico. Quantas CEOs de empresas automobilísticas existem? Eu não sei de nenhuma grande automobilística com uma CEO feminina. Mulheres compram carros, tá? Isso aí vai ter viravoltas ainda. No mercado canábico, infelizmente, acontecem coisas tipo concurso de Miss. Gente, assim, tá caindo isso aí, né? Eu acho que a gente está num mercado muito modernoso para não se apegar a essas modernidades. Então, putz, mas tem muita coisa muito moderna acontecendo no mundo. Tudo bem, não precisa agregar todas na sua empresa. Mas não significa que você precisa agregar as coisas antigas que muita mulher, muita gente tem levantado a mão e falado, ó, isso aí não é tão legal, isso aí não é massa. Então, né, já tive cliente que foi fazer embalagem e veio mostrar a embalagem para mim e pro Thiago, e o homem estava totalmente vestido, e a embalagem com a mulher, ela não tinha sutiã. E a gente ficou olhando e falou, mas
Por que que uma tá de biquíni e fazendo topless e o outro cara tá totalmente vestido? E a gente tá falando seda. Pra que pôr uma pessoa pelada na capa da seda? É aí a barreira, tá, gente? É o jeito como a gente põe as mulheres nesse mercado. Valorizem, principalmente aí. Quem for vender produto de bem-estar, lembrem, mulheres compram para homens, tá? Droga Raia, esse dado não é meu, é da Droga Raia. Mulheres gastam 3 vezes mais dentro da farmácia, porque elas não gastam só para elas. Se você, homem, está escutando esse vídeo, pensa quantas vezes você comprou absorvente versus quantas vezes a sua esposa trouxe o shampoo que você usa. Tá aí, eu tenho certeza que você vai chegar à conclusão de que eu tô certa e 3 vezes mais é até pouco. É isso que você está falando, esse movimento é muito sutil, né? E se o mercado não se atentar, vai acontecer o que acontece em outros mercados, já acontece, né? E tá parando, tá? Esse é o drama. Então, meu pai é paisagista, por exemplo, tá nada a ver, agora eu vou falar de outro mercado. E ele estava comentando comigo sobre as mudanças na Casa Cor. Porque antigamente, todas as pessoas que te ajudavam a se conduzir pela Casa Cor eram mulheres. Porque era cultura contratar mulheres para fazer esse atendimento. E meu pai dando risada, falando assim, mas mudou tanto, eu fiquei 3 anos sem participar. E agora sim, não é de não ter mulher, é de ter homem, gay, trans, não tem mais uniforme para as pessoas, elas estão de crachá e não você definindo um tipo de roupa que ela tem que usar. Mas por quê? Porque a gente está falando de arquitetura, design, paisagismo, que coisa mais moderna do que isso? Né, artes, é a mesma coisa só de artes plásticas ainda aplicando coisas antigas. Não estamos vendendo aqui papel timbrado, gente. Se a gente estivesse vendendo papel timbrado, a gente estava em outro rolê. Maquinário para agro, outro rolê. Maconha não é outro rolê. E mulher fuma, tá? Queria dizer isso. Muita mulher fuma. Parece que não. Elas só não ficam gritando que fumam normalmente. E nem abrindo Instagram para falar disso. Mas tem muita mulher que fuma. A gente ainda vai se surpreender o dia que sair esse dado real. Adorei a fala, gente, muito importante, né? Esse tema. E agora mudando de assunto, assim como na nossa vida pessoal, né, que a gente tem amigos que a gente dá um conselho e não escutam, tem empresas também que fazem isso e tem empresas que sabem ler com maestria os dados que a Caia fornece. Qual que é a característica dessas empresas que você fala, poxa, essa empresa aqui leu o Caia Board, leu um relatório, entendeu o jogo e mudou o jogo dela? Nossa, essa vai ser a resposta mais rápida que eu vou te dar. Eles escutam. Seja a gente, seja o analista que eles contrataram para ler aquela informação, seja o gerente. Gente, você é dono da empresa. Você não sabe tudo. Então, assim, donos de empresas, fiquem nos seus quadrados e contratem pessoas melhores do que você. Mas, assim, disparada essa é a característica, tá, gente? Porque às vezes o dono de empresa é uma mãe. É alguém que, né, como eu e o Thiago, teve ideia. Não significa que eu e o Thiago somos as melhores pessoas para tudo. Eu, inclusive, comecei aqui falando que o marketing não é meu forte. Então, eu precisei contratar boas pessoas de marketing. O Danilo, por exemplo, a experiência dele no marketing foi uma das coisas que me atraiu no currículo dele quando ele mandou o primeiro currículo dele. Ele tinha trabalhado em grandes empresas na área de marketing. Eu fiquei, eita, eu preciso de alguém assim. Nunca trabalhei numa área de marketing. Escutem e contratem bem. Essa vai ser a mais rápida, porque eu preciso que vocês me guardem o que eu falei. Você já deu várias dicas aqui ao longo do nosso papo, mas qual é o perfil de empresa que vem até a Caia? A empresa quer crescer, ambiciosa, em algum lugar. Ou porque está se perdendo para os concorrentes, ou porque está vendo uma oportunidade que ela sozinha não está conseguindo. De novo, empresas que escutam e querem contratar gente melhor. O dono da empresa que tem medo do próprio funcionário não vai para lugar nenhum. O dono da empresa que admira os funcionários por quão bom eles são as empresas que vão buscar informação, que vão buscar se posicionar. Eu vou aqui de novo falar da Cannabis Empregos, eu não tô fazendo propaganda, juro, tá? Mas assim, outro dia alguma empresa virou e falou assim, ai, mas é que eu não queria gente canábica. Aí eu prefiro abrir no LinkedIn. Eu falei, por que não nos dois? Compara os currículos. Que medo é esse de vir gente canábica boa? Tá preocupado? Porque tô preocupado não tá fazendo um bom trabalho, porque sabe que tem lacuna. Então assim, pessoas boas podem até... Gente, tem uma pessoa maravilhosa que tá saindo da Caia, por exemplo, e a equipe inteira tá feliz pela pessoa. É tão bom, tão gostoso esse sentimento, recomendo a todos. É verdade, o Danilo vira e me pergunta coisa e eu falo,
cara, bora, tipo assim, vamos ser mais preocupado que eu em algumas coisas, vamos, me traz, vamos discutir. Eu acho que não ter medo de pessoas boas é muito legal e te faz uma pessoa melhor também, com certeza. Partindo aqui para a reta final da nossa conversa, que está incrível, qual que é o projeto mais desafiador ou barra o que você mais se orgulha que você liderou aqui na Caia? Não posso dar detalhes, porque a gente tem um contrato bem grande de proteção de sigilo desse projeto, mas eu e o Thiago, a gente teve muita sorte de ter um grupo de executivos que confiou na gente. Gente, a Caia, o CNPJ da Caia é de setembro de 2020 e em fevereiro de 2021 a gente estava fechando negócio com essa empresa, é cliente da Caia até hoje, abriu muita porta pra gente, levou a gente dentro de casa, levou a gente dentro da fábrica, abriu informação. Fora a gratidão imensa pela oportunidade, tudo o que a gente pôde fazer até hoje, em benefício dessa empresa, com ou sem contrato ativo, a gente faz. Foi muito grande, era uma empresa com muito potencial e com líderes. Essa dica que eu tô dando aqui para vocês, eu ouvi do líder dessa empresa, que eu fiquei chocado com o quão bom você e o Thiago são e eu quero vocês olhando para dentro do meu negócio. Putz, você faz o negócio com um tesão extra que não tem nome. Você vê que alguém vê onde você é bom e te abre a chavinha dela. Ah, isso é demais e teve a ver com estudar a empresa, repensar a estratégia, tudo que talvez eu e o Thiago a gente ame fazer também, tá? Tem aqui um pezinho nosso. Mas eu acho que foi muito empolgante e são 5 anos de contrato ativo com a empresa. De novo, saber o dia do aniversário do filho dos donos da empresa e dar parabéns, porque isso é fazer relacionamento. Muito bom. Quais são os próximos passos da Caia e vem alguma novidade por aí? Gente, sabe tudo que eu falei nesse podcast? É para falar para vocês que eu não tenho essa resposta. Mentira! Eu tenho algumas respostas. A Caia com certeza vai tentar se envolver no processo de regulamentação da cannabis no Brasil, criando informações sobre o assunto, participando das audiências públicas, estando aí no dia a dia. Vem novidade por aí, mas não é no sentido de criação de novos produtos. Eu nem sei o que vai ser o anuário desse ano, porque esse mercado está bombando, então assim, normalmente a gente fechava as informações alguns meses antes. Eu chuto que esse ano a gente vai estar fazendo a próxima página no dia que a página anterior ficou pronta, porque todo dia tem novidade, vai ter que voltar a corrigir. E eu acho que assim, é isso. O que vocês podem esperar é que a gente está em constante melhoria. Os podcasts estão mais legais, a gente está trazendo mais gente boa. A gente criou um produto que foi o Caiadoc, que, cara, ele é meio afrontoso, mas ele é revolucionário, porque ele não existe na medicina, tá? E já teve gente que olhou pra gente e falou, cara, eu queria isso pra outra categoria. E a gente ficou tipo, legal essa ideia que a gente teve então, hein? Ela é boa nesse nível. Então, eu acho que é por aí. Eu tô muito empolgada, que nem eu falei, com os próximos 5 anos. Muito bom. Gente, estamos chegando ao final do nosso Cannabis Empregos podcast e eu gostaria de deixar um espaço aqui para você, abrir o coração. Qual que é o conselho que você dá para quem quer empreender ou atuar nesse mercado? Por favor. Começa. Vai num evento. Faz um projeto de graça. Outro dia veio um designer falar comigo e falou assim, então eu tô pensando em virar representante comercial. Ficou 4 anos aprendendo a mexer no Photoshop para virar representante comercial. Não sei que você me diga que eu detesto Photoshop. Vai fazer um projeto de rebranding para uma marca? Ai, mas que foi? Entra numa tabacaria. Vê uma marca que você não acha bonita. Pega todas as embalagens, faz uma proposta, chega para os donos e fala, eu admiro a marca, eu gosto, eu sou um profissional liberal, não sei o quê, eu tomei a liberdade de fazer um projeto, gostaria de apresentar para vocês, eu preciso de 1 hora de reunião. E vai humilde. Você tá mexendo no core de uma empresa. Não vai me falar que é tudo uma merda. Desculpa, não sei se posso falar palavrão. Pode. Tá. Vai com calma. Então, pelo amor de Deus, se alguma dona de marca vai me ligar e falar que dica foi essa que você deu que tá chovendo gente falando minha marca. Não é isso, tá? Mas eu acho que assim, começa. Nenhum de nós... Gente, eu lembro do e-mail de apresentação do Danilo, tá? Quando ele veio trazer pra cá. Sabe por que eu lembro tanto disso? Porque era um sonho dele. E aí eu me vi na carta de apresentação dele. E ele não me mandou um currículo, tá?
Ele me mandou uma carta de apresentação e depois vinha o currículo. Porque era mais importante o que ele tinha para me dizer do que uma lista de experiências. Isso é brilhante, eu falo para todo mundo até hoje. Acho que a minha maior dica é o exemplo do Danilo, porque até hoje foi a contratação que mais me marcou. Porque eu lembro de ler a carta, ligar para o Thiago, Thiago, vem cá, olha esse e-mail, olha esse cara, olha o currículo depois. Isso marca. Então, comecem. O Danilo já tinha Cannabis Empregos quando ele começou com a Caia, eu já estava com essa ideia muito engatilhada, não lembro exatamente os timings, e nunca foi um problema pra gente. Cá estamos nós, 5 anos depois, 4 anos depois, e que segue não sendo um problema, pelo contrário, virou uma parceria que eu não tenho a menor dúvida de que vai ser longa e de muito sucesso. Então, não ter medo e começar são as coisas que eu mais dou de dica, porque eu tenho certeza que é isso que vai te fazer crescer. Quando a gente cresce no individual, a gente cresce nossa empresa. Isso aí, galera. Mais uma aula aqui, não foi nenhum podcast. Quero te agradecer demais, obrigado. Eu te admiro muito a Caia, vocês sabem disso, mas é muito importante falar, né? Gente, para mim está sendo muito simbólico fazer esse episódio, estar aqui, escutar toda essa história. Então, a minha dica para vocês acessem o site da Caia, acessem as redes sociais, tem muito conteúdo, assim, eu vou arriscar dizer, eu acho que é a empresa que mais cria conteúdo no mercado da cannabis, acho não, né, acho que é um certeza, né. Eu tô na linha 2.300 do backlog de conteúdo, tá, gente? Então, assim, se não é a que mais cria, eu tô bem chocada. E tem conteúdo, assim, para todo tipo de interesse público, então, assim, eu sou extremamente suspeito de falar sobre a Caia, é uma empresa que eu realmente admiro muito, eu admiro muito a Maria, e assim, gente, vem para a Caia Mind, vem para o Caia Doc, mais um episódio aqui trazendo muita informação para vocês, e eu quero agora agradecer os nossos patrocinadores, a Expo Cannabis Brasil, o maior evento sobre cannabis do Brasil, o portal de notícias Smoke Buddies também, trazendo notícias aí para você sobre o mercado nacional e internacional, e a Caia aqui, sua fonte de pesquisa, dados, conhecimento, informação aí para pessoa física, para pessoa jurídica, com certeza aí esses patrocinadores ajudam muito a Cannabis Empregos aí a trazer essa informação para você. Se você também quiser ver a sua marca aparecendo aí ao longo dos episódios, manda uma mensagem para mim que vai ser super legal ter um papo com você. Quer trabalhar no mercado da cannabis? Vem com a Cannabis Empregos, se conecte com a gente. Até breve. Valeu, viu? Imagina. Tchau, gente.